Tipologia, brevíssima introdução aos artefactos de pedra lascada. Vamos hoje falar do chamado modo 2, em linguagem mais corrente e mais simples, as indústrias de bifaces. A sua definição, amplitude cronológica e espacial, métodos de estudo, depois os tipos principais, os chamados Large Cutting Tools, bifaces, triedros e unifaces, machados, raspadores, e depois os núcleos e outros tipos de utensílios encontrados nestas indústrias. Bom, nós estamos a falar, ao referir este modo 2, daquilo que Leroy-Gourhan chamava o estereótipo arcantropiano, e que ele fazia corresponder ao Homo erectus. Bom, esta correspondência genericamente podemos continuar a considerá-la certa, embora depende também do conceito de Homo erectus que utilizamos. Seja como for, estamos a falar de um estádio da evolução humana anterior às formas sapiens e pré-sapiens, designadamente, no caso europeu, aos neandertais, até como uma forma que alguns autores já consideram sapiens, outros consideram como especificamente própria, como uma espécie própria, o Homo neanderthalensis, e portanto anterior ao sapiens, seja como for, sempre anterior ao Homo sapiens sapiens, ao homem moderno. E esta é de uma fase ainda anterior. Aquilo que em termos europeus poderia chamar, seguindo a designação inventada por autores, nossos colegas espanhóis, a partir da Tapuerca, o Homo antecessor, antecessor, ou, de forma mais genérica, conforme a mais tradicional designação europeia, o Homo heidelbergensis, a partir da mandíbula de Maurer, encontrada próximo de Heidelberg, na Alemanha. Outras designações, enfim, Tautavelensis, Tautavela em França, etc. Seja como for, a humanidade anterior à ocupação neandertal da Europa, que seriam os autores destas ferramentas, como fora da Europa, os Homo ergaster, os mais antigos erectus africanos, e depois os vários, digamos, sucessivas fases de erectus africanos, o homem da Rodésia, vários outros. E na Ásia, se quisermos utilizar o conceito erectus, como muitos autores utilizam apenas para uma região mais concreta, mais definida e não para toda esta que eu acabei de indicar, então o termo erectus devia ser reservado para as espécies asiáticas e utilizar apenas em contexto asiático o termo Homo erectus, utilizando alguns dos outros que eu indiquei antes para a Europa ou para a África. E nesse caso também na Ásia nós encontramos a ocupação humana deste período, seja sob a forma, e portanto com indústrias do modo 2, sejam elas de bifaces ou não. E aqui introduz uma questão que durante muito tempo ocupou imenso os estudiosos destas matérias, da tipologia, do Paleolítico, sobretudo na Europa, e que hoje já não tem importância, sequer quase diria o dramatismo que teve na primeira metade do século XX, que é esta distinção entre indústrias de bifaces e indústrias de lascas. Nós poderíamos continuar, que é um problema que já vem de trás do modo 1, como eu já referi. E também para o modo 2, nós podemos considerar que haveria complexos industriais, tradições, indústrias, no limite, se quisermos, tradições culturais e, portanto, tribos, o que é que seja, o que quer que isso seja, queira dizer para tão remota antiguidade, que tinham por, digamos, tradição cultural fabricar bifaces, machados, portanto, indústrias de bifaces. É o caso típico na Europa. E depois exportado para outros continentes a designação, mas na Europa, o achoulense, de Saint-Achel, do termo, o abevillense, de Abbeville, na mesma região francesa, do Somme, do norte de França, da Picardia, e o micoquense de La Micoque, este no sul de França, na zona da Dordogne francesa, do sítio de La Micoque. Achoulense, abevillense, micoquense seriam três tradições culturais, vamos chamar-lhe assim, três complexos industriais, com bifaces. E depois, na Europa, teríamos também outras tradições culturais sem bifaces. Tipicamente o Clactonense, de Clacton-on-Sea, portanto, na Inglaterra, e o Taiacense de Taiac, também na mesma zona do Micoquense, na Dordogne.
Ora, esta distinção entre indústrias de bifácio e de lascas, como disse, motivou grandes debates nas primeiras décadas e até meados do século XX, mesmo depois. Não digo que hoje não continue também com outros enfoques a estar presente nas nossas discussões, mas não nos termos em que nessas épocas passadas se pretendeu. Chegou a pretender-se que, por um lado, que eram tribos, comunidades, grupos humanos diferentes, com tradições culturais diferentes. Por outro lado, e portanto uma explicação sobretudo cultural. Para outros, a explicação era sobretudo climática, que em climas glaciários ou climas interglaciários, conforme a fase climática quente ou fria, assim haveria indústrias mais de um tipo ou mais do outro, como se, coisa que eu francamente nunca consegui entender bem porquê, os bifáceos fossem só próprios de um determinado clima, ou quente ou frio, e as lascas de outro clima, quente ou frio. Enfim, parece-me altamente, sempre me pareceu isso altamente especulativo e de algum modo isso já faz parte da história, da pré-história, da história dos estudos sobre os instrumentos líticos do Paleolítico. Não tem já grande atualidade. Todavia, continua evidentemente a ter atualidade. Em primeiro lugar, a ideia de que o fabrico de bifaces e outros instrumentos, mas que vão em conjunto, mas fixemos agora sobretudo bifaces, não existe em toda a Terra no Paleolítico Inferior. Por exemplo, na China, ou no Extremo Oriente, em Java, na Indonésia, nas ilhas do arquipélago indonésio e depois no continente, na China, não existem bifaces. Não existem indústrias de bifaces. Os bifaces conhecem-se em toda a África, em toda a Europa Ocidental, também não para lá, digamos, da Alemanha, e da França-Alemanha, e não se conhecem também depois conhecem-se no Próximo Oriente, claro, conhecem-se no Médio Oriente, e por aí afora até à Índia, mas não para além disso. Ora, portanto, se nós considerarmos a existência da bifáceos já como um marcador que divide tradições culturais diferentes e humanidades diferentes, ele já existe, esse marcador, para este período do Paleolítico Inferior, nesta geografia que eu acabei de indicar. Mas depois, no interior de cada uma destas regiões, designadamente aquelas onde há os bifáceos, machados, etc., saber se havia diferentes grupos que tinham e não tinham este tipo de ferramentas é muito mais especulativo. Os fatores a ter em conta, para além da tradição cultural, são sempre difíceis de manipular, e também do climático que já referi. São, por exemplo, a disponibilidade de matéria-prima em condições de dimensões dos suportes para fazer determinado tipo de instrumentos ou não, o uso expedito, digamos, feito pelos instrumentos em cada sítio arqueológico concreto, e nós podemos perfeitamente estar a estudar um local que de um grupo de caçadores-recoletores que até fazia bifaces, mas naquele local concreto os não fez. Há um exemplo muito interessante espanhol, se não estou em erro, cito de memória, Aridos, próximo de Madrid, em que aparentemente dir-se-ia que, pelo que se encontrou na escavação, que era uma tradição sem bifaces, mas no meio encontrou-se uma ponta de avivamento de um biface, de uma extremidade distal de um biface. O que quer dizer que quem esteve ali, de facto, também tinha bifaces, só que os trouxe e levou consigo e não os deixou caídos no terreno como restos. Não custa admitir que o biface fosse o instrumento com maior investimento, por ter maior investimento tecnológico, fosse mais prezado e que o caçador, o recoletor, o levasse com ele e não o abandonasse simplesmente de qualquer maneira. Podemos admitir isso. E, portanto, sentiu a necessidade de rejuvenescer o gume, de avivar e de desses ferramentas, um desses bifaces, e continua a levá-lo consigo e não se encontra no sítio arqueológico. Portanto, a presença ou não deste tipo de ferramentas, os bifaces, num sítio arqueológico pode decorrer de vários fatores, inclusivamente desde do caráter da ocupação e da sua duração e do seu caráter em cada sítio arqueológico concreto, como também pode decorrer ainda, já disse, da matéria-prima disponível da condição dos suportes disponíveis em cada local. Portanto, os dados, e até não podemos esquecer o mais elementar das explicações. O número de peças que nós recolhemos num sítio. Se nós estamos a escavar um sítio arqueológico ou a estudar um sítio arqueológico onde há meia dúzia ou uma dúzia de peças apenas encontradas, nós nunca podemos ter a certeza se estatisticamente isso não é algo. Por exemplo, lembro um exemplo muito interessante que é o de um sítio em Alpiarça,
que eu dirigi a escavação, no Val do Forno, 8. Foi preciso escavar uma área muito grande, com já muitas centenas de restos de talho e utensílios encontrados de lascas, para começar a ter evidências de que havia bifaces. Primeiro sob a forma de lascas que de toda a evidência resultavam do talho de bifaces, e depois finalmente por ter encontrado um ou outro biface, mas digo de cor meia dúzia, talvez nem tanto, num conjunto de muitas centenas, larguíssimas centenas, não mais de um milhar, de artefactos, restos e utensílios sobre lasca, portanto, encontrados naquele local. Portanto, todos estes fatores contam para, como é dizer, para moderar essa ideia de que havia tradições tão marcadas e diferentes entre indústrias de bifaces e indústrias de lascas na Europa. Agora, que podem ter existido tradições diferentes, também culturais, pode ser que sim também, mas diria que é a última das explicações, depois de esgotadas todas estas outras mais simples, baseadas nas circunstâncias do local, na tecnologia, nos suportes, etc. Aqui temos o esquema que Leroy-Gourhan apresenta para explicar este modo tecnológico ou tecnotipológico 2, arcantropiano, estereotipo arcantropiano. Reparem que adiciona-se ao gesto técnico que vinha do modo 1 um outro gesto técnico, que é aquilo que está ali como B. O A é o que estava já no 1, se bem se recordam da sessão anterior, e o B é um outro gesto técnico, que é o talhe, ainda com percutor duro, tangencial, mas tangencial. Não é o talhe a 90 graus, é o talhe segundo ângulos tangenciais. E, portanto, mordendo apenas a periferia da massa que se está a talhar. Isso permite obter lascas muito mais longas, como é aquela que está ali desenhada em B, superficiais e, portanto, não invadir tão profundamente a massa que se está a talhar, apenas talhando-a perifericamente, ou seja, conseguindo fazer render mais a massa nuclear e tirar maior partido dos seus volumes, mesmo dos comprimentos, etc. As próprias lascas que depois são obtidas, como aquela que está em B, que está ali em pequenino para caber no desenho, digamos assim, poderia ser a mesma que está depois na linha com C, que é uma lasca comprida, que foi e ela própria, esta grande lasca, obtida numa fase inicial do talho da massa nuclear, pode ser a partir dela, como é frequente que aconteça no acholense, que se faça depois a continuidade do talho do retoque até obter o biface que está em D. Portanto, este biface que está em D, que apresenta num dos lados, o lado que vem aqui sobre o lado direito, aqueles pontinhos todos, representam o córtex inicial do seixo. Na realidade, depois, na face do anverso, na face que está do lado esquerdo, não tem, é toda talhada, toda a superfície está talhada, não sabemos, portanto, se havia ali seixo ou não, se havia seixo dos dois lados, e portanto, se este D que aqui temos, este biface que temos aqui em D, é um biface sobre seixo, sobre massa nuclear, ou se é um biface feito sobre lasca, como aquela lasca tipo C que está ali no meio. Aquela face de lascagem tão longa poderia, eventualmente, ser a face que, por a sequência do talho, deu origem a este anverso do biface. E, portanto, seria um biface sobre lasca. É muito frequente, sobretudo nas fases mais avançadas do acholense, a existência de bifaces sobre lasca, aliás, em maior número do que sobre bloco ou sobre massa nuclear. Acresce que a este gesto técnico do talho que já vinha antes, portanto, este gesto técnico do talho tangencial, que aqui está melhor decomposto, ele pode ser feito com percutor duro, como é um, como já também durante o acholense com percutor elástico ou mole, ou seja, madeira ou osso ou chifre, ou armação de veado, não é? Que é mais duro que o osso, mais compacto, mais duro. E, portanto, o que nós temos ali a ver em dois é o mesmo gesto técnico, o detalhe tangencial, conseguindo extrair lascas muito melhor controladas, mas com percutor elástico, o que ainda aumenta mais o controle da matéria-prima. Aqui temos um biface, seguramente talhado todo ele com percutor duro. Portanto, consegue-se atingir, através já da conjugação do talho a 90 graus com o talho tangencial, formas mais elaboradas do que as do pré-acholense, dos seixos talhados, dos seixos talhados. Começa a haver este tipo de formas que desenvolvem padrões de simetria. E reparem que são as primeiras construções que nós podemos chamar de design, de estética funcional, de aplicação à matéria-prima de padrões geométricos mentais.
Isto é muito importante. Muitos autores argumentam que o fabrico de bifaces deverá ter ido de par também com o desenvolvimento intelectual e até com a linguagem articulada, com o desenvolvimento da linguagem articulada, porque gesto e palavra, como dizia Leroy Goethe, era o título do seu livro, Gesto et Parole, vão par a par, vão em simultâneo, e quem era capaz de fazer na matéria-prima, de aplicar à matéria-prima padrões mentais de geometria, designadamente estas de uma certa simetria bilateral, caminhando para um bico, para uma ponta aguçada bico, é porque também já era capaz de linguagem articulada. Bom, não sei se era assim ou não, mas muitos autores defendem isto. Em todo o caso, estes bifaces que estamos ainda aqui a ver, sobretudo os da direita, são muito primitivos. Depois eles começam a desenvolver-se mais. Reparem, este, por exemplo, é mais desenvolvido, mas continua a ser muito espesso. Está naquele limite entre biface e núcleo. Será que isto era um biface? Será que era um núcleo? Que já evoquei logo desde a primeira sessão convosco. E na extremidade oposta, temos exatamente isto, o oposto. Um biface muito esbelto, muito evoluído, feito sobre quartzito, o que ainda torna mais extraordinário este trabalho, onde há sucessivas gerações de levantamentos, detalhe, e depois, sendo que a última, se virem bem, nas extremidades, na zona mais do meio para cima da peça, quer num lado que é o anverso, quer do lado direito que é o reverso, nos dois lados, mas sobretudo no anverso, se virem bem, há em toda a periferia da peça um conjunto de levantamentos com pequenas escadinhas que foram originadas pela pancada. Bom, é este tipo de pequenas escadinhas que correspondem, no fundo, a pancadas muito superficiais em que se conseguiu extrair um bocadinho do quartzito, mas uma plaquinha apenas muito superficial. Este tipo de escadinhas que se vê aqui, utiliza a palavra escadinha de forma simples para ser inteligível, denota com toda a evidência um protetor elástico, seja de chifre, ou de corno, ou de armação de veado ou rena, seja de madeira. E depois todo o resto do talho é um talho, algum deles certamente, o inicial, feito ainda com percutor duro, a maior parte, porventura, até dos grandes levantamentos que se vêem foram feitos com percutor duro, mas muito tangencial, dando origem a uma peça que é não só muito esbelta, no sentido da simetria bilateral e bifacial, bem desenhada, um bom design, como muito plana. O lado esquerdo, que é o anverso, é muito, muito, muito plano. O lado direito, que é o reverso, onde ainda se nota um bocadinho de córtex, portanto, era do seixo inicial. Provavelmente isto foi feito sobre uma lasca que na face externa, na face cortical, que ainda tem ali um bocado do córtex que ficou, mas também muito talhado em toda a volta, de modo a que a peça podia ter até um uso múltiplo, como era próprio destes bifaces, que, como sabem, o Dr. Leite Vasconcelos, à portuguesa, preferia chamar os faz-tudo. A ponta, a extremidade proximal tipo plaina, que pode também servir para raspar, e depois um lado e o outro como cortantes, como facas de corte. Aqui temos o biface, é uma estrela da pré-história. Até há estátuas também grandes, estátuas públicas feitas, não estou a lembrar de uma em Espanha, que é um biface. E esta é a capa de uma Nature, de uma revista Nature, já há muitos anos atrás, quando pela primeira vez se deu conta, e foi grande novidade na altura, de bifaces muito arcaicos em África, com 1.700.000 anos, no Turkana, no lago Turkana. Como veem, já são peças que se aproximam muito do padrão do biface. E aqui temos o artigo então publicado nessa altura. Mas reparem, a maior parte das peças não são ainda bifaces. Nestes de 1.700.000 anos, são ainda peças que talvez encaixem melhor no modo 1, ou na passagem do modo 1 para o modo 2, são lascas grandes, onde a tendência do bico, do apontamento, de um bico robusto, de um pico, começa a ser evidente. Todas estas aqui viradas para baixo veem bicos fortes, que até muitas vezes utiliza a palavra bec, do francês, ou pico, não é? Mas sobre lascas, com ainda. Há já uns padrões de standardização, mas ainda pouco conseguidos. Aqui melhores, já de 1.600.000 anos, e então temos verdadeiros bifaces. Há 1.600.000, é evidente que já em África os bifaces. E também os correlativos dos bifaces, em termos sobretudo africanos, que vão com os bifaces, que são os machados. Em francês, hacherot,
Chegámos em português, eu próprio cheguei a utilizar a Charot, porque me parecia que o termo machado português não era suficientemente indicador daquilo que queríamos dizer, mas hoje não vejo razão para que nós chamemos machado. Talvez possamos ser mais rigorosos e preciso dizer machados de mão, perdão, machados de mão, e não machado simplesmente, porque o machado, instrumento que hoje conhecemos, tem cabo. E isto estamos a falar tanto nos bifaces como nos machados, como nas outras ferramentas do Paleolítico Inferior, destes Homo erectus em sentido amplo, estamos a falar de peças todas para usar na mão, porque ainda não tinham inventado a técnica do encabamento dos instrumentos. Portanto, temos aqui o machado de mão, ou a charrot, ou cleaver em inglês, e que são peças de gume transversal, ao contrário dos machados que terminam em bico. Aqui temos ainda desenhos daqueles bifaces muito evoluídos que há pouco vos falava e que mostrei já o desenho que está ao lado esquerdo. Temos aqui depois um no meio, outro do lado direito. São todos eles provenientes de Alpiarça, do sítio de Milharosa, em Alpiarça, e aqui temos as fotografias de alguns daqueles e de outros. Como veem, temos aqui no meio, em baixo, já uma peça de gume transversal que nos coloca a questão de saber se é biface de gume transversal, se é machado. Eu considero machado. E, aliás, a face que está virada para cima, aqui nesta peça em baixo ao meio, é a face de lascagem. Depois, para além dos bifaces dos machados, também encontramos em conjunto neste modo 2 os raspadores. E temos aqui vários tipos de raspadores, lascas, que depois são retocadas para servirem de raspador. Continuamos a ver exemplos de raspadores, de bifaces, neste caso da Dordogne francesa, e este quadro parece-me também muito interessante. O desenho humorístico do lado direito é retirado de um livrinho de Jacques Tixier, que chama-se Le Biface Silex Taillé. É um livro para crianças, muito interessante, onde há muito destas coisas que é E de facto, o que é que nós vimos ali? É um conjunto de sábios, todos com um ar muito circunspecto e muito sabedor, a olharem para um biface. E depois cada um pensa no que é que poderá ser. Uma faca, um machado, um telefone, uma tesoura, uma pistola, um pincel, enfim, as coisas mais díspares, o que é que aquilo poderá ser. Na realidade, isto faz sentido, porque o biface tem esta característica sui generis. É a mais universal das ferramentas, há bocadinho referi na área geográfica tão ampla em que existe, é a mais universal no espaço e a mais duradoura no tempo, desde há 1.700.000 anos até há 100.000 anos atrás, números redondos, existem bifaces na pré-história, mas depois desaparece. E é a única destas grandes ferramentas da pré-história, é a única que não existe no registro etnográfico. Não se conhece nenhum povo dito primitivo, atual ou subatual, que usasse bifaces. Enquanto praticamente todos os outros instrumentos da pré-história nós conhecemos etnograficamente, mais ou menos a mesma coisa, dos bifaces não. Portanto, é altamente misterioso e é a primeira grande ferramenta, digamos, standardizada do pensamento humano, da história humana. À esquerda temos uma sugestão em desenho de uma possível utilização de um biface. Depois, como é que se estudam bifaces? Bom, este é um modelo de inserção geométrica do biface para se perceber as várias medidas que se retiram do biface para os estudar e para os poder comparar bifaces uns com os outros. Comprimento, está em francês, é tirado. Comprimento, largura, espessura e depois várias outras medidas que mostrarei melhor, porque quase todas têm origem num trabalho seminal, num trabalho verdadeiramente gerador de François Bordes, em 1961, que é a tipologia do Paleolítico Antigo e Médio, tipologia do Paleolítico Ancien et Moyen. É nesse livro que François Bordes apresenta no capítulo Bifaces o seu método de estudo de bifaces, que passa por este conjunto de medidas que aqui vêem, aqui traduzido já para francês, portanto, de um livro francês que explica o método Bordes para estudar bifaces, mas aqui até em português também, quer dizer, utilizando ainda os termos franceses, mas em português, já na minha própria, qualquer edição que eu fiz, e aqui os quadros gerais, volto atrás para mostrar. Portanto, como veem, temos o L que é o comprimento, o M que é a largura, o E que é a espessura, e depois há várias medidas ali. Há, por exemplo, a largura a meio do comprimento, que é o N, há a largura a 3/4 do comprimento, que é o O, e depois há índices que se podem estabelecer entre L e M, que é o índice de alongamento, depois os índices, a largura à metade. Todas estas medidas permitem estabelecer índices para dar conta da silhueta do biface, e daí se conduz a este tipo de quadro, que é de François Bordes.
Não é? O que ele chama, em primeiro lugar, a grande divisão entre bifaces espessos, que têm uma relação entre largura e espessura acima de um determinado número, e depois os bifaces planos, que têm mais achatados, portanto, com essa relação largura-espessura abaixo de um determinado número. E depois, dentro de cada uma das categorias, espessos e planos, um conjunto de tipos de bifaces tem a ver com a silhueta medida de acordo com aqueles índices e indicadores que estavam antes ali referidos. Desde os bifaces triangulares, ou triangular alongado, subtriangular, cordiforme, etc., subcordiforme, por aí fora, até naviforme, discoide, naviforme, biface de bisel terminal, biface parcial, biface misto, quando não se consegue encaixar bem em nenhuma das outras categorias, e biface nucleoforme, a tal transição para o núcleo. Ainda temos a mesma coisa de François Borges aqui num outro desenho em espanhol, a face A ao anverso, a face B ao reverso e as várias medidas. E depois a minha ficha, a própria ficha, inventada por mim, entre aspas, ou seja, baseada com base na bibliografia, mas depois retirando daqui da colar as coisas que me pareceram mais interessantes e fazendo eu a minha própria ficha de inventário de bifaces e unifaces, mas unifaces no sentido que têm a forma geral do biface, só que só têm atalho de um lado, com dados gerais, anverso, reverso, sempre a mesmo, como já vimos de algum modo, como lógica para os 6 talhados. Tipologia, depois segundo os vários autores, as medidas de base, os índices e outros dados. E reparem aqui mais aproximadamente, os dados gerais, o anverso, o reverso, o retoque, no anverso o talho e o retoque, no reverso também o talho e o retoque, a tipologia depois, como é que cada peça concreta em cada uma destas linhas horizontais seria classificada segundo várias tipologias de Santonra, de Manuel Santonra, que no fundo Cega de Bortes, de Tavoso, de André Tavoso, de Jorge Bizerski ou João Luís Cardoso, que em Portugal propuseram uma lista, ou de Gilead, que me parece também muito interessante, e depois observações, etc. Índices, vários índices que eu retirei, uns são de Borges, outros inventados por mim, e aqui temos mesmo, eu passo para que quem queira fixar a imagem possa depois ver com mais detalhe, digamos, a lista de medidas e de índices, portanto, de atributos que eu considerei numa de descrição de bifaces. O suporte, mais uma vez, como vimos nos seixos, os lados, esquerdo, direito, convexo, côncavo, reto, denticulado, etc. O estado de conservação, o estado físico, os lados, enfim. Depois, no anverso, o talho e as diferentes características do talho, como a repartição, amplitude, inclinação, o retoque, localização, repartição, delineação, contínuo, descontínuo, único, a amplitude periférica ou reentrante, a inclinação do retoque, a intensidade do retoque, desde o ligeiro até o escalariforme. Depois continuamos a ver no reverso a mesma, o retoque, o talho e o retoque, mas no reverso, e depois a tal inserção ou classificação de acordo com outras tipologias para que a comparação se possa estabelecer das peças que nós descrevemos com as de outros. No caso aqui é a tipologia de Manuel Santonra, publicada por um sítio excelência espanhol, que é La Maia 1, que se baseia muito na de Borges de 1961, que já referi antes. Os bifaces planos e depois as várias categorias de bifaces planos, e depois os bifaces espessos, os lanceolados, os ovalares, as várias categorias, com algum desenvolvimento, mais desdobrado do que François Borges fazia, nesta tipologia dos nossos colegas espanhóis, os amigdaloides, que são muito comuns na nossa pré-história, e portanto procurando, vai até quase 60 tipos de bifaces. E depois a tipologia do Tavoso, do André Tavoso, de 1978, também. E aqui temos uma outra sistemática mais simples, mas talvez até, no meu entendimento, em muitos casos mais operacional, porque as outras são demasiado detalhadas, dando porventura significado a pequenas variações de forma de Gunn, convexo, côncavo, sem grande verdadeiro significado histórico. E esta divisão em 5 grupos apenas do conjunto dos bifaces apresentada por Gilead, aspecto cordiforme, aspecto arredondado, aspecto apontado, de gume transversal e outros, sendo muito simples, acaba por permitir comparações a maior distância e captando o essencial da variabilidade do biface.
Em Portugal, dois autores contemporâneos, um infelizmente já falecido, o Jorge Bizevski, o outro, o João Luís Cardoso, apresentaram em tempos, já há bastante tempo, uma possível lista de instrumentos para as indústrias das excelências, do Paralítico Inferior portuguesas, onde também vimos uma classificação dos bifaces nos dois grandes grupos, sobre seixo, sobre lasca, e depois com terminologias em parte que vêm dos tempos dos estudos de Jorge Bizevski e Henri Breil, como o piriforme. Outras são comuns à tipologia também de François Bordes, o lanceolado, ou o cordiforme, ou o oval. E aqui eles acrescentam, para além dos seixos, dos bifaces, os unifaces sobre seixo e os calhaus truncados, que também é uma designação que vem dos tempos dos trabalhos de Jorge Bizevski e Henri Breil, considerando o truncado como a fase mais elementar do talho unifacial, dos seixos talhados, portanto, e depois como mais evoluídos calhaus raspadores, etc. Esta designação calhau, que nós não utilizamos também corrente normalmente na terminologia, a não ser em sentido um bocadinho até brincalhão, dizendo os nossos calhaus, como François Borges também dizia, no caillou, que já referi noutra sessão também. Ainda a tipologia. Isto são as medidas de base utilizadas por estes autores que eu tinha referido antes. Não, perdão. Regressa à minha ficha de análise de bifaces, depois da inserção nas tipologias mais interessantes para o estudo dos nossos próprios bifaces, as medidas de base que retiro, que são em grande medida aquelas que François Borges indica, acrescentadas de algumas outras ao nível do gume, do perímetro total, do perímetro de gume, que me parece também muito importante como, digamos, diagnóstico da peça e da variabilidade dos bifaces e a sinuosidade dos gumes. E daqui se conduz finalmente aos índices que são, para além daqueles mais usados desde o tempo de François Borges, um conjunto de outros índices, sobretudo, como digo, aqueles que têm ligados com o gume, com o melhor controle da linha de gume, porque finalmente é a linha de gume que é a parte útil e aquilo que melhor caracteriza do ponto de vista do uso efetivo a peça. Se é um gume muito direito serrilhado, se é um gume muito sinuoso, se é um gume extenso, se é um gume curto, se ocupa toda a superfície da peça ou não, etc. E temos alguns bifaces destas zonas mais familiares, mais próximas de nós, neste caso espanholas, mas de Pinedo, um sítio clássico do acholense espanhol, com bifaces como o de cima, muito triédrico. E isto permite-nos passar para a ideia do triedro. Aqui temos, precisamente, este é um biface, um biface triédrico, ou verdadeiramente um triedro, como vê nas secções, quer a secção junto de proximidade distal é tipicamente triédrica, quer a secção mais em baixo também é triédrica, faltando apenas o bicozinho do triedro, que é o levantamento grande que se vê no anverso do lado esquerdo no desenho. E aqui temos um pico triédrico, um triedro ou um pico triédrico, ou seja, um seixo sumariamente talhado, não precisa mais do que 2 levantamentos porventura, porque o reverso é córtex, para definir aquele pico cortante maciço, quer dizer, um pico muito robusto, muito maciço, de forma de secção triédrica. E isto coloca-nos a questão de saber este outro tipo de instrumento, o triedro. Este desenho também é muito interessante. Este é retirado, se não estou em erro, de uma obra de Benito del Rey, de Luís Benito del Rey, que foi um discípulo de Jacques Tixier, e até se vê por o tipo de traço, o tipo de desenho, que é um desenho tipológico muito interessante, chamado Ponto de Lágrima. E aqui uma tipologia dos triedros e uma referência mais concreta a este terceiro tipo, a este segundo tipo, para além do biface, o triedro. Como veem, temos aqui nesta classificação dos triedros, nesta análise dos triedros, a secção dos triédricos, aquelas setinhas representam a origem do talho. E só em 9 é que de facto há uma origem do talho de 6 lados diferentes, de cada um dos vértices, nas duas direções, de cada um dos vértices do triângulo que representa a secção da peça. Ora, só, dirão alguns autores, só quando existe a origem do talho, pelo menos em 3 lados do triângulo, isso começa a suceder ali com aquela 6B, só a partir de 6B, 7 e 8 é que temos verdadeiramente triedros.
quando existe, repito, a partir de cada um dos vértices do triângulo, pelo menos uma direção de origem de detalhe. É o caso, por exemplo, deste triedro do Monte Famaco, do sítio Monte Famaco, em Vila Velha de Ródão, onde nós verificamos que a peça, para ser desenhada de resto, tem de ser desenhada em 3 faces, porque senão ela não é reduzível a 2 faces apenas, e verificamos aqui, peço desculpa, andava à procura, mas não encontro, deveria estar, porque as direções do talho, as origens do talho, elas são em todas as 3, com origem em todas as 3 arestas, digamos assim, que definem a peça. Aliás, aparece aqui eu novamente, peço desculpa, agora é que estão a aparecer as direções do talho. E como veem, há 3 faces de exploração ativa da peça, com setas umas a vermelho, outras a verde, outras a azul. Ora, isto sim é um verdadeiro triedro, não só na secção triédrica, é na concepção tecnológica é um triedro. Portanto, é um outro tipo de peça. O triedro não é muito comum no achalense nas indústrias de bifaces europeias, mas é muito frequente nas indústrias de bifaces africanas. E também na Península Ibérica, como se vê por este exemplo. E isto permite-me passar para um terceiro tipo de peça muito importante, ou importante como o biface, que é o machado de mão, ou hendedor em espanhol, ou cleaver em inglês, ou acharot em francês. Como vê, é uma peça de gume transversal, mas com uma concepção totalmente diferente da do biface. Não há confusão possível. Enquanto no biface, idealmente, a peça não só tem um bico, como é talhada de ambas as faces, com simetria bilateral de um lado e do outro, e bifacial, de modo que o reverso e o anverso quase que se repetem, idealmente, em espelho. No caso do machado, não. É uma peça em que uma das faces, que nós normalmente por hábito consideramos o reverso ou não, isso depende, a face de lascagem, que aqui vê-se do lado direito, é amplamente mantida sem talho, havendo apenas talho periférico, às vezes um bocadinho invasor, mas periférico, dos dois lados, ou só de uns lados, para melhor conformar o bico, para melhor conformar a extremidade distal cortante horizontal. Aqui vemos a tipologia de machados, de hendedores, de acharots, de Jacques Tixier. Desde o tipo 0, que na realidade é uma lasca, uma grande lasca, apenas com alguns levantamentos de conformação em ambas as faces ou só numa das faces, levantamentos laterais, periféricos, de modo a melhor formar, delimitar aquela forma subretangular e deixando um gume sem retoques, um gume bruto, de ápice bruto entre córtex e a superfície de lascagem, ou então bifacial, mas sem retoque secundário. Essa é outra condição importante. Os gumes transversais dos machados não têm retoque secundário. E depois vai por aqui afora até chegarmos a lascas como a 5 ou a 4, lascas muito melhor preparadas, lascas que até podem ser lascas Levallois, utilizadas e mantidas com o gume transversal não retocado, como mantidas, portanto, assim nesta condição para fazer machados. O 6 é um caso muito especial, que é a lasca de dupla face de lascagem de um lado e do outro, tipo com Weber, a lasca africana típica. Aqui temos dois machados muito esbeltos, muito bonitos, do sítio de Milharosa em Alpiarça, e muito bonitos numa linha de detalhe que é exatamente a contrária do biface. Enquanto que os mesmos homens, a mesma população, o mesmo grupo, que fez aqueles bifaces que já vimos antes, altamente elaborados, revestidos de imensos gestos técnicos de talha de produtor brando, etc., tudo, até atingir as formas que vimos antes, os mesmos para os casos dos machados, limitaram o mais possível os gestos, limitam os gestos técnicos ao mínimo, mantendo as superfícies de lascagem amplamente visíveis, porque no fundo o que lhes interessava era aquele gume transversal. Esta é a ficha de descrição de machados que eu também elaborei, tal como a de bifaces, não vou perder muito tempo com ela, vou passá-la apenas para que possam, quem quiser, parar digamos, as imagens e poder ver em detalhe, mas no fundo repete, com as adaptações necessárias, evidentemente, a natureza, a lógica dos atributos da ficha de bifaces que viram antes. Dados gerais, que são os mesmos, basicamente, estado físico, morfologia geral, aqui há diferenças, evidentemente, porque aqui o importante a observar é como a lasca do suporte para fazer o machado
se foi muito alterada, se não foi muito alterada, se há maior simetria, se há simetria em perfil, em secção, em várias posições, em vista de cima, em inverso. Depois o gume, como é que é obtido o gume, reto, convexo, côncavo, perpendicular, oblíquo, se há vestígios de utilização no gume, e depois a análise da própria lasca de suporte, a sua espessura, a sua constituição, o do talão, enfim, há um conjunto de características e finalmente o retoque com formação periférico, se é de um dos lados, dos dois lados, se é, portanto, na posição que tem, inverso, alterno, alternante, cruzado, bifacial, contínuo, descontínuo, delineação, amplitude, inclinação, as mesmas características que já vimos antes. E finalmente chegamos às medidas de base, que são menos do que para os bifaces, embora acrescentando sempre a do perímetro, que, como digo, nos estudos tradicionais não é considerado, e índices de alongamento, LM, de largura, e depois com a minha forma de calcular os índices, a minha a própria, como já expliquei no caso do índice de espessura, mas aqui também o índice de perímetro 1 e 2, enfim, com várias medidas. Aqui temos ainda uma classificação de machados, e os tipos, mesmo que já vimos antes, peço desculpa, isto é uma repetição de um slide anterior, mas está aqui ao lado a identificação daqueles vários tipos, sendo que o sexto, como tinha já dito antes, é sobre lasca tipo Combeva. Ainda há a tipologia das Actixiae e ainda aqui numa das obras que já referi também antes de Luís Benito del Rey, adaptando à terminologia em castelhana, língua castelhana. Um desenho de tais desenhos muito bonitos, tipologicamente de ponto de lágrima, que já praticamente ninguém faz, que é um bocado difícil, com umas canetas especiais, de um machado feito por Luís Benito del Rey, que introduz outros dados também, não é só dele, evidentemente, mas ele deu-lhe particular importância, que é são estas rosas de ventos que indicam a posição da percussão do talão da lasca que serve de suporte para fazer o machado. Qual é, onde está, em que ponto está o ponto de percussão, o talão da lasca suporte. E como é que se faz essa variação. Isto é um quadro sinótico, já em que se juntam várias destas categorias, e com isto terminamos esta sessão de hoje, um pouco longa, sobre o modo 2, com esta, digamos, tal como com esta apresentação de bifaces, com os seus suportezinhos, como se fossem figurinhas de terracota helenísticas. Certamente esta peça já é uma peça que suscita o interesse colecionista por todo o mundo, e inclusivamente no sítio onde nunca houve os bifaces pré-históricos, mas que são feitos por teste experimental e são objeto de coleção, até de mercado de compra e venda, como é o caso dos Estados Unidos. Bifaces atuais, diria assim, feitos por talhadores experimentados que trocam entre si ou vendem os seus produtos como quem coleciona e troca e vende, compra e vende coleções de selos.